Olá pessoal, vamos a mais uma vibração. A nossa vibração diária, as nossas reflexões. E para hoje escolhi do livro Palavras de Vida Eterna, lição número 56, que intitula-se Jesus e a Dificuldade. Há uma frase de Jesus no começo do texto que diz: "Não se vos perturbe o coração". E o texto em que Emmanuel vai nos dar explicações sobre essas palavras de Jesus diz o seguinte: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas, com frequência, reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: "Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize". Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção, os sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. As gentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos na rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. E quantos lhe seguiam a atividade, ressurgindo ódio gratuito, prelibá-lo-lhe o suplício. Jesus, persciente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim para, além da oração, confiar-lhe os testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamando a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra, o Mestre, que a ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não pouparia nem a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos perturbe o coração. É uma passagem muito profunda, que merece uma reflexão também profunda, porque as pessoas esperam, acreditando em Jesus, que tudo fica mais fácil. Quem de nós já não questionou isso mentalmente? Quem de nós já não pensou: puxa, Jesus me ajuda? Nas minhas preces, eu sempre peço a ajuda da espiritualidade. Eu sempre vou me fazer súplicas para dificuldades que a gente tem na vida a todo instante. Mas o que Jesus quis mostrar aí é um pouco mais além. Existe sim uma ajuda da espiritualidade constante em nossas vidas. Constantemente a espiritualidade está presente em nossas vidas, nos mostrando o melhor caminho, nos mostrando como devemos agir, mas muitas vezes nós não damos ouvido. Aquela dificuldade que parecia gigantesca, a gente não percebe, mas a espiritualidade trabalha ela e ela acaba sendo muito mais leve do que a gente estava imaginando. Agora, existe em nossas vidas, na minha vida, na vida de todos nós, algumas dificuldades importantes para que possamos desenvolver uma consciência profunda da vida. Se a vida fosse tranquila, tudo bonito, todo mundo bem, a conta bancária bonita, o carro novo, a casa bonita, os familiares todos extremamente agradáveis, tudo tivesse lindo, maravilhoso,
nós não temos por que evoluir. A evolução está acontecendo justamente através das dificuldades. Mas há um dito popular que diz que Deus dá o cobertor conforme o frio. Já dizia Andolina Barbosa em sua célebre música. E por trás disso existe uma grande verdade. Nós temos condições de vencer. Nós vamos orar, nós vamos suplicar a Deus que nos ajude, a ajuda vai vir e nós vamos vencer. O que nós não deveríamos fazer, mas a gente faz, mas não deveria, era duvidar. Hoje, o planeta Terra está passando por um momento terrível em todos os segmentos da sociedade, o Brasil, América, Europa, Ásia, o mundo todo, com uma impressão de que nós vamos ter uma terceira guerra mundial e vai acabar tudo. Nós não estamos percebendo que existe vida depois da vida. E do outro lado da vida estão os seres que realmente vão dar o destino desse planeta. E o destino desse planeta é a beleza, é a paz, é a elevação do espírito nos mais altos patamares. Só que isso leva tempo e é necessário muito trabalho. Por isso, confiemos, oremos e façamos a nossa parte. E deixe que Deus fará a parte dele. Por isso, quando Jesus nos fala, não se vos turbe o coração, é porque estamos todos sendo acompanhados. As experiências estão sendo ofertadas. Esta vida não é a vida final. Nós estamos vivendo uma experiência num corpo de carne. Somos espíritos vivenciando uma experiência no mundo físico. Nós não somos um corpo que tem espírito. De jeito nenhum. Ah, mas é a mesma coisa. Não é. Nós somos, antes de mais nada, um espírito. Um ser inteligente que povoa o universo e está vivenciando uma experiência aqui no mundo físico. Mas há aqueles espíritos que não acordaram para a realidade da vida transcendental. Há aqueles espíritos, e não são poucos, que vivem para satisfazer os seus egos, suas paixões primitivas, suas vontades extremamente desequilibradas. E essas vontades fazem com que pessoas se prejudiquem, que multidões sofram, pois pessoas têm poder em mãos e podem fazer o que bem entendem. Isso tudo faz parte de um processo de evolução. Disse Jesus, nenhum de minhas ovelhas se perderão. Mas isso leva tempo. Nós precisamos vivenciar, vamos sofrer sim, em função dos nossos atos infelizes, atos nada éticos, atos que foram feitos em função de vontades ainda muito pequenas. Mas, se nós começarmos a refletir um pouquinho no Evangelho de Jesus, deixar despontar dentro de nós a espiritualidade maior, independente de religião. E a espiritualidade maior nos pede que amemos, que perdoemos, que amemos a nós e o outro, que perdoemos a nós e o outro. E vai ver, com o passar do tempo, criar dentro do seu coração muita alegria, muita paz. E isso vai se cumprir a advertência de Jesus, não se vos turbe o coração. E agora nós vamos cerrar os nossos olhos para o momento mais importante da nossa reunião, que são as vibrações. Hoje nós vamos começar vibrando por nós, para que nós possamos acordar e enxergar a maravilha da vida, das oportunidades, que a vida vibra em todos os setores e precisamos absorver todos esses ensinamentos. Vibremos por nós, para que possamos vencer.
Vibremos pela nossa casa, nossos entes queridos, nossos animais domésticos, as plantas, as vizinhanças. Vibremos para a paz, para amor, para a fraternidade, para muito trabalho, muito estudo, para que possamos criar dentro de nós os verdadeiros valores que vão perdurar para sempre em nossos corações. E que a nossa vibração se estenda aos hospitais, às escolas, às religiões, aos trabalhadores da luz, àqueles que ainda vivem nas sombras. Que a nossa vibração se estenda aos que partiram e aos que estão chegando. Nós vamos vibrar por alguém muito especial em nossas vidas, para que eles consigam vencer as suas dificuldades. E se eles precisarem da gente, que tenhamos nós as mãos estendidas para dar devida ajuda. Nós vamos vibrar pelo nosso Brasil querido, que vive ainda em momentos muito difíceis. Que o coração do mundo e a pátria do Evangelho realmente venha a acontecer em nossa nação. Vibremos por todo o planeta, por todas as nações e por todos os povos, para que todos entendam que estamos todos no mesmo barco, em que nós precisamos um dos outros, que a única solução para a humanidade é o respeito mútuo, e esse respeito evolui para o amor. Assim agradecemos a espiritualidade presente, Jesus, nosso querido Mestre, e Deus, nosso Pai. Que assim seja.